Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Debate na Câmara Municipal discute o uso medicinal da maconha. A gente precisa avançar na permissão das pesquisas e a gente precisa avançar também na regulamentação da produção doméstica. Vereador quer aprovar até o fim do ano projeto de lei que prevê o pagamento das passagens de mais de um usuário no mesmo cartão nas viagens no VLT. Você pode colocar um valor a mais num cartão só, que possa pagar todas as passagens, como acontece, por exemplo, com o cartão do metrô. E a Orquestra Sinfônica Brasileira volta a encantar o público no Rio após período em que perdeu patrocínio e cancelou concertos. Tratamento de convulsões, câncer e doenças degenerativas. O uso medicinal da maconha atrai cada vez mais a atenção da sociedade. Um debate público na Câmara do Rio reuniu médicos, pesquisadores, pacientes e familiares de usuários de medicamentos derivados da droga. A iniciativa foi do vereador Renato Cinco, presidente da comissão especial criada para apresentar propostas para a criação de uma política de assistência às vítimas da guerra às drogas. Os participantes trocaram experiências e depoimentos de como os medicamentos vêm ajudando no controle de doenças neurológicas graves. Em 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu regras para a prescrição e a importação de medicamentos feitos da cannabis. Mas a burocracia ainda é grande. Na prática, isso ainda impede o acesso às substâncias. Entidades que buscam a pesquisa defendem que a produção desses medicamentos seja feita no Brasil. É uma questão que não faz muito sentido, uma vez que a gente tem a tecnologia, o expertise, profissionais super capacitados para que se produza o produto aqui no Brasil. Sendo assim, não faz sentido a gente pagar a fortuna que é o medicamento importado, tendo a Fiocruz e instituições públicas que têm uma capacidade até se bobear melhor para poder construir um remédio mais satisfatório para a nossa população. Então é isso que a gente luta para fazer com que a gente possa ter simplesmente o direito de pesquisar, né, a maconha aqui no Brasil, com toda a propriedade médica, farmacêutica, bioquímica que a planta precisa ter para a gente poder construir um remédio de qualidade. Entre as medidas que resultaram do debate, Renato Cinco destacou a formação de uma comissão para atuar junto à Anvisa para tentar acabar com os entraves para o uso do canabidiol. De acordo com o vereador, o preconceito faz com que pacientes entrem numa luta injusta. Na verdade, a lei ela já estabelece, né, que o uso medicinal não é ilegal. Só que ainda são feitos obstáculos administrativos, né? Por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária até hoje não regulamentou, por exemplo, o cultivo medicinal da maconha, que é importante porque as importações simplesmente não resolvem a questão da demanda porque elas tornam o produto muito caro, inacessível para a maioria das famílias. Então a gente precisa avançar na permissão das pesquisas e a gente precisa avançar também na regulamentação da produção doméstica. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta quarta-feira. Por iniciativa da Comissão Especial de Segurança Pública, a audiência discute armamento da Guarda Municipal. Escadaria do Palácio Pedro Ernesto recebe debate sobre redução da maioridade penal. E Comissão Especial da Câmara do Rio discute o uso medicinal da maconha. Está em tramitação na Câmara Municipal um projeto de lei que permite a utilização do mesmo cartão para o pagamento da passagem de mais de um usuário no VLT, veículo leve sob trilhos. A repórter Aline Bordalo conversou com o autor do projeto. Quando você pega um VLT aqui no centro com a sua família, o que você tem que fazer? Comprar um cartão para cada um transtorno, né? Pois um projeto de lei do vereador Tarcísio Mota pretende facilitar a vida de muita gente, usando apenas um cartão para todo mundo. É isso, né? Isso, além de gerar também essa falta de transtorno, também gera uma economia para a pessoa, porque você tem que pagar pela passagem e ainda tem que pagar pelo cartão, né, vereador? Exatamente. O VLT é um veículo que vai circular aqui no centro da cidade, que está se tornando ou deve se tornar cada vez mais uma área, inclusive turística, de passeio para as famílias. Então é muito ruim que a família tenha que comprar para cada criança, por exemplo, um cartão. Isso vai gerar uma economia, porque hoje você paga R$3 por cada um desses cartões. Cartões que às vezes não serão mais utilizados e, portanto, isso é um transtorno desnecessário. No nosso entendimento, você pode colocar um valor
valor a mais num cartão só, que possa pagar todas as passagens, como acontece, por exemplo, com o cartão do metrô, né? Já acontece em outros modais essa possibilidade. E aí a gente acha que o VLT tem todas as características para permitir isso. E ao mesmo tempo a gente não precisa, né, que as administradoras do VLT ainda tenham o recurso desse dinheiro do cartão, que na nossa opinião, no final das contas, sai do bolso de quem está querendo passear ou trabalhar no centro da cidade e vai para o bolso do empresário. E nesse ponto de vista a gente acha que a gente tem que mexer nisso. E como é que está o andamento desse projeto aqui na Câmara? Então, ele é um projeto que está passando pelas comissões. Nós devemos tentar colocá-lo em votação ainda este ano, para que, quem sabe, a gente possa abrir o ano que vem, já no período das férias, no período de janeiro, que é um período em que o centro da cidade vai receber muitos turistas, esse projeto já esteja valendo. Lembrando, por exemplo, que o VLT liga a rodoviária ao aeroporto, portanto, também é um veículo de conexão com principais portas de entrada na cidade de turistas. Nesse sentido, a possibilidade de incentivar que o turista que vem à cidade vai passar um tempo com sua família, não precisa comprar vários cartões que depois ele vai levar embora e nunca mais usar, também é um benefício para fazer com que o turista saia mais satisfeito com a cidade e não tenha mais esse transtorno por conta de uma lógica de uma ineficiência do sistema pensado para o centro da cidade do Rio de Janeiro. A Comissão de Empreendedorismo da Câmara do Rio realizou mais um debate público. Depois de falar sobre jovens e a terceira idade, o assunto dessa vez foi o aumento do número de mulheres empreendedoras. Cris começou a trabalhar aos 14 anos com animação de festa. Hoje, ela é dona de uma empresa que produz coffee break, almoço e jantar para o mundo corporativo. Eu percebi que eu era empreendedora, eu sabia trabalhar, mas eu não sabia gerir o meu negócio. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido é que o empreendedor que ele quer continuar crescendo, ele precisa estudar, porque o mundo é muito dinâmico. Já Marcele nasceu no Complexo do Alemão. Após o pai perder a visão, ela assumiu a empresa de comunicação visual da família. Hoje, além de empresária, Marcele é especialista em empreendedorismo. 75% dessas mulheres ocorre a decisão de empreender após ter um filho. Porque justamente é aquela hora que você quer ter mais tempo, você quer aproveitar a sua maternidade e é a forma de você conseguir empreender e fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. De acordo com dados do Sebrae, nos últimos 14 anos, o número de empresárias subiu 14%. O vereador Cláudio Castro preside uma comissão especial que tem o objetivo de criar um plano municipal de empreendedorismo. Seria um plano no qual, nos próximos 10 anos, a gente poderia transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma cidade empreendedora. Patrícia preside a Associação de Mulheres Profissionais de Negócios. Embora o mercado tenha melhorado, ela acredita que ainda há um longo caminho para a igualdade entre os sexos. A gente ainda tem no Brasil, segundo os últimos pesquisa do IPEA, 24% de defasagem do salário da mulher. E quando essa mulher ela entra no mercado mais desamparada, nessa faixa de mais de 40 anos, essa defasagem aumenta mais ainda econômica. No entanto, esses números podem melhorar. De acordo com a representante da Prefeitura, há um projeto de investimentos na zona portuária previsto para o próximo ano. Eu espero que isso daí também sirva para que novos empreendimentos, especialmente na área do empreendimento feminino, sejam parte da cidade e que o centro da cidade seja menos masculinizado e mais feminilizado. Confira agora o que foi destaque na sessão do Legislativo Carioca nesta quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram a rejeição de alguns vetos apostos pelo Executivo. Entre eles, o projeto de lei de autoria dos vereadores Verônica Costa e Rafael Aloysio Freitas, que dispõe sobre a reserva de espaço para mulheres e crianças no ônibus BRT. E durante a sessão, os vereadores Carlos Caiado e Tiago Carribeiro falaram sobre a reunião que tiveram no Ministério da Educação em Brasília para tratar de temas sobre a educação do município. Um programa de extrema importância a nível Brasil, que é o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que é uma estratégia de assistência técnica financeira iniciada pelo Plano de Metas de Compromisso Todos pela Educação. Isso quer dizer, podendo recorrer com recursos para infraestrutura, ampliação, construção, reforma, equipamentos, ações pedagógicas. Pasmem, senhores vereadores, um alerta à Comissão de Educação. A cidade do Rio de Janeiro
não atingiu e não acompanhou as metas de inscrições desse programa. Em conversa com os técnicos, foi até apresentado que municípios de 5 mil habitantes estão aptos a receber recursos desse programa. A cidade do Rio de Janeiro não está apta. Depois de muitos anos, a Prefeitura do Rio de Janeiro deixou de se cadastrar, de atualizar o seu cadastro no PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. São milhões de reais que o Rio de Janeiro está perdendo em obras de infraestrutura das nossas escolas, das nossas creches. Então, eu gostaria de fazer um pedido à Comissão de Educação que cobrasse isso da Secretaria de Educação do nosso município, para que esses investimentos cheguem de novo ao Rio de Janeiro e nós podemos ter equipamentos públicos de melhor qualidade na nossa cidade. E após um período de corte de patrocínios e cancelamento de concertos, a Orquestra Sinfônica Brasileira voltou a encantar a plateia do Rio. A apresentação foi na Sala Cecília Meirelles. A reportagem é de Sérgio Costa. Acordes harmônicos, em um retorno afinado, justificando uma história de quase 8 décadas. Afinal, foram mais de 5 mil concertos. Após 2 longos anos, perdendo a maior parte dos investidores, a Orquestra Sinfônica Brasileira volta a encantar o público. A retomada do OSB para nós é muito importante, porque a cultura no Brasil ela não é muito valorizada. Então, voltar a ver os espetáculos da OSB, para mim, é um presente muito grande. Eu estou muito satisfeito que a gente tenha conseguido, né, sociedade, as empresas que estão agora patrocinando, tenham conseguido reerguer uma orquestra que é o patrimônio brasileiro, né? Não cabe no meu pensamento a extinção de uma orquestra com o nome, com a tradição de 77 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira, né? 2 patrocínios garantiram um investimento de 25 milhões de reais. O dinheiro é suficiente para cobrir o prejuízo e regularizar o pagamento dos músicos. Esta foi a pior crise financeira desde a fundação na década de 40. Os problemas financeiros começaram quando o Ministério da Cultura suspendeu a captação de recursos via Lei Rouanet, por problemas na prestação de contas. Com crise se cresce, né? Isso é uma frase que a gente já ouve em outros locais e eu tenho certeza que a gente vai sair ainda muito mais forte dessa crise. Os músicos, todos nós estamos bastante engajados para colocar nossa orquestra no local onde realmente ela merece estar. A retomada da atividade será importante para a apresentação de um trabalho novo. A Orquestra Sinfônica Brasileira é um dos mais importantes patrimônios imateriais do Brasil. Uma orquestra pioneira em turnês internacionais e responsável pelo lançamento de grandes solistas, maestros e compositores. O significado dessa retomada é a permanência dessa instituição que é tão querida para todos nós brasileiros, para todos nós cariocas, e a possibilidade de poder ter um novo futuro pela frente, onde toda essa superação represente realmente esse novo começo para a orquestra, onde a gente possa se inspirar com muita música e belos concertos daqui para frente. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima!